Internacional. O Rossio foi em tempos passados e de certo modo ainda é o centro mais importante de Lisboa. Ao longo dos tempos tem sido palco de touradas, festivais e paradas militares. Atualmente esta praça espalha a diversidade cultural da cidade. Os seus sóbrios edifícios pombalinos estão ocupados por lojas de pronto a vestir, sapatarias, joalharias, retrosarias, recordações, artesanato, livrarias e cafés. O Rossio funciona como porta de entrada para uma das zonas mais comerciais da Baixa Lisboeta, onde ainda sobrevive o comércio tradicional. É nesta zona de Lisboa que a Ana e o João decidem fazer compras depois de tomarem o pequeno almoço. Ouviste o boletim meteorológico? Parece que vai estar um forno nos próximos dias. É verdade, queria falar contigo sobre isso. Eu não trouxe roupa para este tempo. Tu reparaste como aquela senhora ia vestida? Então não. Nós não viemos até cá para morrermos de calor. Nunca pensei que em Portugal fizesse tanto calor. Mesmo na altura do tempo quente. E agora? Eu não me dou bem com o calor, sabias? Não te aflijas. Temos o pretexto ideal para irmos às compras. Calha bem com as promoções. Olha lá. Tu que andas sempre de guia em punho, onde é que achas que deveríamos ir? O comércio em Lisboa é como em todo lado. Grandes superfícies e comércio tradicional. As grandes superfícies são iguais em todo o lado. Tem uma vantagem. Protegem-nos das agruras do tempo. Sim. E agora devem estar bem fresquinhas. Mas o pequeno comércio atrai-me muito mais. Afinal, sempre estamos a tentar conhecer o país. Lá terá de ser. Vamos à Baixa? Parece que na zona da Rua Augusta há muitas lojas e sempre podemos ir de metro. Tu mandas. Então, Ana,
Ficam bem, não achas? Ficam-te muito grandes, João. É preciso subir a bainha. Deixa ver. Já viste o preço? São muito caras. Livre. Vou experimentar outras. Sim, é melhor. Sim. Muito obrigada. Ai, João, essa cor não te fica muito bem. Faz-te mais magro. Oh, não me importo. O preço é bem mais acessível e, além do mais, sinto-me bem nestas. Bem, como queiras. Pelo menos são do tamanho adequado. Olha. Licença. Sim, obrigada. Que tal levarmos também estas toalhas de praia? Estão em conta e com o tempo que está, vamos com certeza poder dar um saltinho à praia. São giríssimas. Bem, vou trocar. Ok, obrigada. Boa tarde. São 200 euros, por favor. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Olha, ainda bem que viemos para baixo. Encontramos tudo quanto precisávamos. É verdade. E as sandálias? Tens a certeza de que não te estão apertadas? Não, são o meu número. E tu? Mais contente. Preferia que tivesses comprado duas bens, mas era preciso subir a bainha e, além disso, eram caríssimas. Oh, o que me interessa é que sejam confortáveis. E até foram baratas, estavam em promoção. Sim. Bem, agora que já estamos preparados, vamos passear. O ar-condicionado deve estar no máximo. Ai, vamos para o sol. Muito gostas tu de apanhar calor. Acompanhámos a Ana e o João numa ida às compras pela Baixa de Lisboa. Estava muito calor e o João não parecia ter muita vontade de se aventurar lá fora. Porém, após a argumentação da Ana, deixou-se convencer. Neste programa vamos falar da partícula lá e de onomatopeias. Abordaremos também formas de expressar atitudes e sentimentos e de reagir à certificação de compreensão. Lá terá de ser. Repararam na expressão preferida pelo João para expressar uma atitude resignada? É uma estrutura modal comum na língua portuguesa, construída com ter de mais infinitivo. Trata-se aqui de verbalizar uma atitude a que o João se sente obrigado. No entanto, o João poderia ter optado por outra maneira de expressar a sua atitude resignada. Lá terá de ser, ter de mais infinitivo. O que tem de ser tem muita força. Ter de mais infinitivo. As duas expressões utilizam a já mencionada estrutura com ter de mais infinitivo, usada genericamente em português para expressar necessidade ou obrigação. Na primeira frase, o verbo ter está conjugado no futuro do indicativo e na segunda frase, no presente do indicativo. Bem, agora que já estamos preparados, vamos passear. O ar-condicionado deve estar no máximo. A Ana exprime o seu desagrado em relação ao ambiente demasiado frio que se faz sentir no interior da loja, devido ao facto de o ar-condicionado estar regulado para uma temperatura muito baixa, o que não lhe agrada. Contudo, a Ana poderia ter recorrido a outras maneiras de expressar desagrado. Não gosto do ar-condicionado tão frio. Não suporto o ar-condicionado tão frio. Brrr, que frio! As duas primeiras frases, que estão na forma negativa,
São similares no seu significado, apenas variando o verbo empregue. A expressão não gostar de é muito comum, mas não suportar veicula uma noção de desagrado mais forte. Por seu lado, a terceira frase distingue-se das outras. Como? Reparem na forma como a Ana termina a sua intervenção. O ar-condicionado deve estar no máximo. A exclamação brrr podia ser substituída pela frase não gosto do ar-condicionado tão frio. Esta palavra transmite uma mensagem compreensível para todos os falantes. Brrr é uma onomatopeia, isto é, uma palavra que reproduz, com os recursos da língua e de forma aproximada, um som natural. As onomatopeias podem ser constituídas por simples conjuntos de fonemas sem estrutura vocabular, ou seja, sem vogais de apoio. Brrr. Zzz. Ou podem ser verdadeiras palavras. Pumba, catrapuz, cacarejar, miau. Mas o pequeno comércio atrai-me muito mais. A Ana, ao organizar o seu discurso, garante ao João que o tinha compreendido, mas que discordava dele. Através desta palavra, pois, a Ana expressa uma oposição ou restrição ao que foi dito. Ela não estava, de facto, interessada em andar dentro de centros comerciais. Estamos perante uma palavra que pode ter sentidos opostos em português. De acordo com a entoação, ela pode significar sim ou não. A Ana poderia ter optado por outras escolhas para atingir o mesmo objetivo. Pois, mas o pequeno comércio atrai-me muito mais. Sim, mas... Compreendi perfeitamente, mas... Percebi perfeitamente, mas... Estas 4 frases permitiriam à Ana comunicar ao João que o compreendera, mesmo não concordando com ele. Nos 2 primeiros casos, são utilizadas exclamações, pois e sim, vocábulos muito comuns na língua portuguesa e que, nestas frases, desempenham o mesmo papel, ou seja, manifestar compreensão. As frases 3 e 4 atingem a mesma finalidade. No entanto, a presença eventual do advérbio perfeitamente confere-lhes mais ênfase. Para conhecermos melhor a cidade de Lisboa, visitemos então alguns dos locais e monumentos mais carismáticos da Baixa Lisboeta. Embora popularmente conhecida como Rossio, o nome oficial desta praça pretende ser uma homenagem ao rei Dom Pedro IV. No seu centro ergue-se a estátua deste monarca, o primeiro imperador do Brasil independente. Na base desta, as 4 figuras femininas são alegorias à justiça, à sabedoria, à força e à moderação, qualidades atribuídas a Dom Pedro IV. Esta praça foi dos primeiros locais de Lisboa a ser calcetado em meados do século XIX. Os padrões ondulantes a preto e branco foram dos primeiros desenhos usados na decoração dos pavimentos da cidade. Hoje já só resta uma pequena secção central. Do lado norte da praça fica o Teatro Nacional Dona Maria II. A história deste teatro não se pode dissociar do triunfo do romantismo e da burguesia portuguesa do século XIX. O escritor e político Almeida Garrett foi então incumbido por Passos Manuel de edificar o Teatro Nacional para aí se apresentar um repertório dramatúrgico nacional. A inauguração ocorreu no dia 13 de abril de 1846, data do aniversário da Rainha Dona Maria II. A peça que por esta ocasião subiu à cena foi o drama histórico em 5 atos, O Magrício e os 12 da Inglaterra, original de Jacinto Aguiar de Loureiro. A partir de então, o Teatro Nacional adotou também a designação de Dona Maria II. Toda
Toda a área foi completamente arrasada pelo grande terremoto de 1755 e reconstruída de acordo com novos modelos urbanísticos. O grande impulsionador desta obra foi o primeiro-ministro do rei Dom José, o Marquês de Pombal. É por essa razão que esta zona é designada por Baixa Pombalina. O pensamento iluminista dominante no século XVIII foi influência determinante no plano de reconstrução implementado. Este baseava-se numa direção planificada de ruas alinhadas, com opções arquitetónicas assentes em regulamentos de construção, incluindo normas antissísmicas, a chamada gaiola pombalina. O sistema urbanístico obedecia a traçados de eixos de composição, em que a simetria era obrigatória, pretendendo destacar-se nos extremos os monumentos e as estátuas, por exemplo, a Rua Augusta com o Arco Triunfal, após o qual no seu eixo se colocou a estátua equestre de Dom José. Nas ruas próximas instalaram-se diversas corporações, designação dada às diferentes profissões que se agrupavam nas diversas artérias. É por isso que ainda hoje encontramos nomes alusivos a tais profissões: Rua Áurea ou Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros, Rua dos Douradores, Rua dos Correieiros, Rua dos Retroseiros, entre outros. Atualmente, esta zona da cidade encontra-se repleta de lojas, constituindo um imenso centro comercial ao ar livre. A atividade comercial da capital é, aliás, muito diversificada. Dispõe também de vários centros comerciais modernos espalhados por todo o perímetro urbano. Ao sair do Rossio para a Rua do Ouro, encontra-se o elevador de Santa Justa, um dos ex-libris de Lisboa que celebrou em 2002 100 anos. É obra do arquiteto de origem francesa Raoul Meunier do Ponsard, nascido no Porto. Ponsard foi o responsável por projetos de sistemas de elevadores de transporte público em várias localidades do país. Com uma estrutura composta de duas torres metálicas geminadas, de 45 metros de altura, a sua elegância chama a atenção. No topo, onde originalmente se situavam as máquinas a vapor, há agora uma esplanada panorâmica com vista privilegiada sobre a Baixa Lisboeta. De Santa Justa, o rei dos elevadores de Lisboa, foi o último dos 9 ascensores de Lisboa a ser construído e um dos 4 que ainda estão em funcionamento: Lavra, Glória e Bica.
vai enfrentar novos desafios no século XXI, tal como o resto da cidade de Lisboa. O maior centro comercial ao ar livre da cidade permanecerá, no entanto, como um testemunho da história da capital de Portugal e como ponto de encontro entre todos aqueles que por ali passam. O cotidiano deste lugar especial continuará a desenrolar sob o olhar atento daquele a quem presta homenagem, Dom Pedro IV.